Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 20. O texto é muito precioso, porque fala do reino de Deus. Eu gosto de uma expressão de Jesus que ela se repete muito: o reino de Deus é. O reino de Deus é. O reino de Deus não será, ele é, né? Jesus veio anunciar o reino. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele passou 40 dias anunciando o reino. O reino de Deus é. Grave essa expressão: o reino de Deus é. Estávamos esses dias na campanha 12 Cestos Cheios, eu estava almoçando com o Raul Justiniano. Eu fiz uma pergunta a ele: você nasceu na igreja? Ele disse: não, eu nasci no reino. E o rei me apresentou a sua igreja. E isso me marcou muito. O reino de Deus é. A igreja é nascida no reino. E tem um rei. A Bíblia diz: porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira vez, viu na praça outros que estavam desocupados. Eu quero que você ouça a expressão desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam, olha a expressão de novo, desocupados. E perguntou-lhes: por que estivesses aqui, olha a expressão, desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 11ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam. Olha a expressão aqui: murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Eu quero que você use essa expressão: apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, pega essa expressão, igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero, o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Assentai-vos. Eu quero, em primeiro lugar, dar parabéns à igreja pelo seu, João, segundo aniversário. Beit Avot. Deus tem um plano, eu creio, um plano maravilhoso. Quero saudar os pastores, estou vendo a Mônica aqui. Tivemos uma boa conversa na última vez aqui, e aí está aí, que alegria, né? Que bênção. Abraço a todos. Vendo aqui o nosso líder do Ministério de Intercessão, também da IPI do Brasil, Edgar, que alegria. Bem-vindo. Estamos juntos aí em projetos nacionais, né? De oração. Eu estou muito feliz pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. João, que Deus abençoe esta igreja, o conselho da igreja. E eu estava pensando no aniversário da igreja, de desafiar a igreja ao seguinte: quais seriam as características de uma igreja realmente modelo?
E eu gosto de sempre dizer que a igreja ela precisa se alinhar com o projeto de Deus. Você precisa alinhar a sua vida com o projeto de Deus. Você precisa experimentar a presença de Deus. Você precisa usufruir das promessas de Deus. E você precisa receber as provisões de Deus. É isso que faz você um crente diferente. Aliás, é isso que faz você humano diferente. Deixa eu dizer uma coisa, você só é plenamente humano quando você está vivendo dentro de Deus. Fora de Deus, você é um peixe fora da água. Um peixe não atinge a sua peixitude a não ser na água. O ser humano não atinge a sua verdadeira humanidade fora de Deus. Porque nós fomos criados, assim como o peixe foi criado para a água, você foi criado para Deus. Então, fora de Deus, você é um sub você mesmo. Você não é plenamente você. Por isso que eu estou falando do reino de Deus. E Jesus vem para anunciar o reino de Deus, para trazer a vida da gente, e o evangelho significa que nós somos chamados a uma nova vida. A uma vida que realmente vale a pena. Se você olhar em Gênesis, você tem a velha criação. Mas se você olhar em João, João fala da nova criação. Na velha criação diz, houve luz. Na nova criação diz, ele é a luz. Na velha criação, no princípio criou Deus. Na nova criação, no princípio era o verbo e tudo se fez por causa dele. Por isso você tem que ser chamado no reino para a nova criação. Na velha criação você tem uma serpente numa árvore. Na nova criação você tem um cordeiro numa cruz. E você tem só uma opção. Ou você vai ouvir a serpente tagarela, ou vai ouvir o cordeiro. Por isso que em João diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Por isso que em João, Deus diz a ele ouvir. O problema da velha criação é que eles ouviram quem não deveria ouvir. E na nova criação, muitos não querem ouvir quem precisa ouvir. A igreja é chamada a nova criação. Por isso que a igreja precisa entender que ela precisa viver a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus é uma verdade incrível. Eu li um texto, eu poderia usar vários textos, mas esse texto me chama a atenção para eu puxar aqui 3 características que eu quero colocar rapidamente para vocês. Não vamos falar muito, não. Uma vez eu li um pai da igreja que diz assim, se bom e breve, 2 vezes bom. E se ruim e breve, menos ruim. Então, a gente tem que ser breve. Vamos ser bem objetivo para ser 2 vezes bom. Grave bem alguns princípios fundamentais que eu tenho aqui nesse texto. O texto Jesus conta, o reino de Deus é assim. E a história que Jesus conta, essa parábola, essa história que ela é muito significativa de um homem que tem uma vinha e há uma praça e ele pega trabalhadores desta praça. E ele vai às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e quando lá pelas 5 da tarde ele vai outra vez, e cada hora ele pega um grupo de trabalhadores. Até que chega às 5 da tarde, e eu trabalho só até às 6, e tem um grupo que está o dia todo ali esperando uma oportunidade. Quem sabe alguns já foram embora para casa, não tem mais jeito. Hoje eu vou voltar para casa, não tem dinheiro, não tem comida, as crianças vão chorar. Mas alguns aguentam até às 5 da tarde. Diz, ninguém contratou vocês, vocês estão desocupados. E várias vezes Jesus usa essa expressão, desocupados, desocupados, desocupados. E Jesus diz, o reino de Deus significa que você é chamado a estar ocupado.
ocupado no reino, ocupado com o reino, ocupado com o projeto de um rei, de um reino. Viver fora de Deus é estar desocupado. Interessante também essa expressão que aparece aqui. Jesus chama cada um de vocês num momento. Jesus está dizendo, é assim que é o reino. Alguns começaram às 6 da manhã, outros começaram às 9, outros ao meio-dia, outros até 10 da tarde, outros às 5. Eu já encontrei pessoas que começaram 5 para 6, viu? Eu já fui uma vez num hospital, um homem entregou sua vida a Cristo, faltando alguns minutos para 6. E ele partiu e ele estava preocupado, dizendo, como eu não fiz nada no reino. E não deu tempo para fazer nada no reino. Mas eu disse, eu posso contar a sua história, que valeu a pena se entregar ao rei. Na última hora. Então, isso vai ser o seu testemunho. Eu não sei que horas que Deus chamou você. Eu nasci às 6 da manhã, né, no reino. Né? Mas cada um de vocês tem uma história de vida. Mas o fato é que Deus chamou você. E este chamado é o que faz a diferença na sua vida. Você foi tirado da praça do mundo. Da praça do sem sentido. E é muito interessante esse texto, e no final, Jesus mostra que Deus vai surpreender você. O que eu gosto desse texto é que ele está dizendo assim, que na hora do acerto das contas, você vai ficar surpreso. Deus vai surpreender você. Eu penso que aqui haverá uma situação do surpreendente. Eu me lembro, vocês lembram daquele filme A Lista de Schindler? Para mim, aquele filme ele é incrível, né? Schindler foi um alemão que deu tudo que ele tinha para salvar judeus na guerra. Eu estive em Israel, quero dizer uma coisa para vocês. Os restos mortais de Schindler estão lá no cemitério memorial em Israel. E eu estive conversando com o chefe daquele cemitério e disse, o túmulo mais visitado em Israel é o túmulo de Schindler. É impressionante, né? Eles lá, quando visitam, colocam uma pedra e eles dizem, nós temos toda semana ter que tirar pedra aqui. Porque este homem fez o máximo que pôde. Mas há uma frase nesse filme que me impressiona. Quando chega no final, ele diz, por que eu não fiz mais? Eu devia ter feito mais. Ele tira um broche e diz assim, por que eu não comprei alguém com esse broche? Por que eu não vendi esse carro? Eu teria comprado mais 7. Por que eu guardei isso? Isso me fez chorar e eu choro quando eu lembro disso. Porque quando Deus surpreender você, você vai dizer na eternidade, por que eu não fiz mais? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não trabalhei mais no reino? Sempre me impressiona a Bíblia quando diz assim, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diz, mas a gente vai chorar no céu? Acho que um dos choros vai ser esse. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me rendi mais? Então, a igreja no seu aniversário precisa tomar uma posição. E quando eu olho para todo esse texto, eu quero tirar três características que me parecem fundamentais na vida cristã. Gratidão. Repete comigo, gratidão. Para mim, uma igreja viva, ela tem gratidão. Eu tenho sido pastor já há quase 50 anos. Eu vou dizer uma coisa, quando eu olho para o passado, os melhores crentes que eu vi na igreja, eles tinham um espírito profundo de gratidão. E é interessante que aqui aparece no texto murmuração. Eles murmuravam. Eu acho perigoso quando a igreja corre o risco dela vai envelhecendo, ela vai ficando murmurante. Então eu queria já começar com essa igreja que está nascente, ela ser uma igreja carregada de gratitude. E a gratitude seja a marca desta igreja. E você que está vindo para cá, venha com o coração de gratidão. Não traga as murmurações de antes. Porque esse texto mostra que nós podemos ter mais gratidão.
Eu estou lendo um livro em inglês chamado Thanks, Obrigado. É um psicólogo que ele estuda há 30 anos o efeito da gratidão no sistema psicológico, no sistema humano. E eles estão fazendo pesquisas com a gratidão em termos de como a gratidão produz o aspecto imunológico das pessoas e como que a gratidão rejuvenesce. Gente, é incrível. A gratidão melhora até a pele da pessoa. Tem gente com tanto problema de pele, podia ter mais gratidão, já melhorava. Eles não sabiam que isso cura, né? A gratidão altera você em termos totais. Então, hoje a ciência está mostrando como é fundamental a gratidão. A gratidão opera, gente, eu não vou falar os nomes aqui, porque quimicamente altera toda a química do ser humano, toda a química física, a química do sangue. E quando a ciência está falando isso, eu vou para a minha Bíblia, a Bíblia diz em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a Bíblia vai além, ela diz, tudo dai graças por meio de Jesus Cristo. Gente, isso está alterando muitos lugares. Algumas empresas já começam a colocar gratidão como um valor essencial da empresa. Gente, a gratidão significa que esse deveria ser o princípio fundamental da igreja. Acordar com gratidão, atravessar o dia com gratidão, agradecer por tudo. Por exemplo, aqui nesse texto, houve murmuração lá no final, porque ele disse, eles trabalharam 1 hora, eu trabalhei o dia inteiro, espera um pouco, você trabalha por causa do resultado ou por causa do privilégio de servir? Por que você está no reino de Deus? Você poderia ter muito mais gratidão. É aquele homem dos 5 minutos para 6 que estava partindo naquele hospital e disse, eu poderia ter vivido uma vida inteira para Deus. Ele estava murmurando porque ia receber o mesmo pagamento sem ter feito tudo. Então, na minha cabeça inverteu, puxa, eu tenho que dar graças a Deus, porque eu tive o dia inteiro na vinha do Senhor. Isso é gratidão. É quanto você tem o privilégio de estar servindo a Deus, não importa a idade que você tem, onde você entrou nesta história, mas Deus está chamando você agora para fazer algo e você tem que ter gratidão, porque o Senhor tirou você daquela angústia. Você imagina aquele homem que ficou ali trabalhando 5 da tarde, nenhum resultado, e ele não sabe como chegar em casa, quando contar para sua esposa, olha, não tenho trabalho hoje. Agora, você imaginou aquele que trabalhou 1 hora, com aquele, falta só 1 hora, o que falta fazer? Vamos fazer. E ele não sabia que ele ia ser surpreendido, ia ganhar igual, ia ganhar 1 denário do dia todo. Espera um pouco, eu podia ter feito mais. Que gratidão ele tem. Você já imaginou o coração de gratidão que aquele trabalhador da 1 hora chegou em casa? Eu preciso te contar. Contar para os filhos o que aconteceu. Contar para a esposa o que aconteceu. Eu fico imaginando a dimensão da gratidão daquele homem. E é isso que Jesus está dizendo. É esta intensidade dessa gratidão que precisa dominar você plenamente. Olhe para este mundo em angústia, as pessoas estão desesperadas. O mundo de hoje é um mundo cansado. Tem um filósofo coreano que dá aula nas universidades da Alemanha, Byung-Chul Han. Ele escreve um livro que já está em português, chama-se Sociedade do Cansaço. E ele tem razão, nós estamos vivendo a sociedade do cansaço. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de si mesmas. Estão cansadas do mundo.
Então, mais ou menos igual o Salomão, ele estava cansado até de gastar dinheiro. Cansado até de saber demais. Tem gente cansada de religião. Cansada de murmuração, cansada de si mesmo, cansada de política, cansado das notícias. Bem, isso eu estou cansado também. É a sociedade do cansaço. Eu vou dizer uma coisa para você, só tem uma realidade que você nunca cansará de Deus. Sabe por quê? Porque você foi criado para Ele. Só Deus você conseguirá viver e desfrutar por toda a eternidade. Seja grato. Enche a sua vida de gratidão em todas as dimensões. A igreja precisa ter esta gratitude como uma característica fundamental. E a gratidão atrai pessoas. Tem uns neurocientistas falando umas coisas incríveis. Ele diz que a gratidão ela tem um poder de gerar uma energia de quilômetros. Se é verdade isso, é ótimo. Mas o fato é que eu estou dizendo a você que esse texto me mostra que, em vez de murmuração, gratidão. Repete comigo, em vez de murmuração, gratidão. Israel ficou no deserto, sabe por quê? Por causa da murmuração, em vez de ter gratidão. O crente que não vive com gratidão, ele vive dando voltas, perdido no deserto da vida cristã, e fica dando volta em si mesmo, e em vez de ser um peregrino em Deus, se torna um errante no deserto. Gratidão. Sabe o que eu vejo nesse texto, uma outra vez que essa igreja precisa na sua caminhada? Alegria. Jesus disse, alegria, a minha alegria vos dou para que a vossa alegria seja completa. O projeto de Cristo é alegria. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a alegria do chamado. Alguém me chamou, alguém me colocou na vinha. Cada um desses começa a ter alegria aqui. 6 da manhã, uau, alegria. 9 da manhã, meio-dia. 6 da tarde, essa alegria maior ainda. Uau! Deu certo. Esperar tanto. Alegria. Eu fico pensando uma hora que estes da última hora receberam a alegria que foi. É isso que eu quero convidar você para pensar. Tenha alegria desta graça de Deus que alcançou você. Você não merecia nada. Deus não salvou você por causa de você, mas por causa do seu amor infinito. Não é porque você tinha algo em você. Ele salvou você por causa de Cristo. Isto é alegria. A Bíblia diz, por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Por causa do quê? Por causa da alegria. É uma alegria eterna. Ouça o que eu estou dizendo, uma alegria eterna. Alegria do céu. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Gente, o céu é o lugar da festa. Vocês estão programando aqui uma festa? Deus programa festa direto e você tinha que aumentar a festa do céu. Porque um pecador se arrepende, tem festa. Você sabia que o dia que você nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo, seu nome foi escrito no livro da vida, houve uma festa no céu? Eu fico pensando que deve ter sido gravado isso, quando você chegar e disser, vem aqui a festa que foi quando você se entregou sua vida. Vamos mostrar o videotape. Uau! Que festa foi essa? A sua? A festa no céu. E por isso que tinha um missionário que estava no avião, e tinha um executivo, que ele viu que era um grande empresário, e ele
Perguntou o que o senhor faz, eu sou empresário, dono de uma empresa e tal, tal. Aí ele perguntou, e o senhor, o que o senhor faz? Ele falou assim, se eu falar que eu sou um missionário, que estou indo para pregar o evangelho, acho que vai quebrar aqui a conversa. E ele pensou assim, o que eu respondo? E ele disse, eu sou promotor de festas. Estaria tudo bem se o homem não perguntasse, que tipo de festa? E ele disse, grandes festas. As maiores que existem no universo. Mas você tem que me contar sobre isso. E ele teve que contar que ele era missionário e Jesus tinha dito que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, etc. e tal. E o executivo disse, eu gostaria que você criasse mais uma festa. Me fale desse Cristo. E ali no avião, o promotor de festa promoveu mais uma festa no céu. Sabe qual é o seu trabalho? Promover festas. Este é o ministério dessa igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Já que estamos começando, vamos começar a ser promotores de festa, pastor. Não tem espaço, não é por quê? Porque está aumentando a festa. Onde? No céu. Você é chamado a convocar outros. Venha para a vinha do meu Senhor. Ele chamou você. O seu testemunho, a alegria do Senhor. Sabe que eu gostaria que houvesse cada vez mais? Puxa, qual a característica daquela igreja? Ela é alegre. Uma igreja alegre. Tem isso aqui na cidade? Tem uma. Ou tem duas, ou tem 100. Eles são alegres. Alegria. Jesus morreu por causa da alegria. Jesus produziu uma alegria proposta, a Bíblia diz. Tem um teólogo chamado Jürgen Moltmann. Ele tem um livro sobre escatologia. Eu acho tremendo quando ele escreve assim. Ele disse que quando Deus olhar para você, tudo o que aconteceu em você por causa do que Cristo fez por você, vai gerar um sorriso no coração do Pai. Valeu a pena. E aí ele tem uma frase assim, e este é o riso do universo. Tanto que ele escreveu um livro que eu não sei se tem traduzido, que é A Festa do Coração de Deus, o riso do universo. É isso que Deus quer. Chamar você para fazer parte do seu riso eterno. Eu gostaria de ter uma igreja tão alegre que produzisse um riso no coração de Deus. Característica de uma igreja: gratidão e alegria. Mas eu penso que eu tenho que terminar com essa frase. Sabe qual a característica que a igreja precisa ter permanentemente, que eu vejo aqui nesse texto? Você está pronto? É prontidão. Repete comigo, prontidão. Prontidão, para mim, está se tornando cada vez mais uma força de que... não, mas só falta uma hora. Prontidão. E se eu souber que eu vou ganhar 1 denário, eu tenho mais prontidão ainda. Eu vou ser surpreendido. Gente, eu preciso de prontidão. Quando eu falo de prontidão, eu poderia ampliar isso daí. Por exemplo, prontidão para testemunhar de Cristo. Você tem isso? Prontidão para crescer em comunhão. Precisar de mais comunhão. Tem prontidão para isso. Prontidão para o serviço. Prontidão para servir. Prontidão para testemunhar. Prontidão para aprender. Sabe, quando eu abro a Bíblia, acho que podíamos até colocar aí para vocês verem. Me impressiona, gente, quando Paulo,
escreve em Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, olha o versículo 15, capítulo 12, 15, olha só. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar. Gente, que força é isso? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, da vossa alma. Olha o que é disposição. Gente, é impressionante, ele diz, eu me gastarei. Interessante que Paulo diz assim, tudo faço, tem outro texto que diz assim, tudo faço por causa do Evangelho. Agora veja, Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não me tornou vã. Antes trabalhei muito mais. Eu gosto dessa frase aí, muito mais. Trabalhei muito mais. Gente, isso chama-se disposição. Disposição. Essa prontidão de servir. E ele vai forte, ó. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós precisamos ter essa prontidão. Prontidão. A igreja precisa de mais prontidão. Eu e o Edgar estamos trabalhando um tema lá, né? Estou pronto, que é quando Paulo escreve e diz assim, estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Eu gostaria que você chegasse ao pastor e dizer, pastor, conte comigo. Estou pronto. Chegou o conselho da igreja, estou pronto. Conte comigo. Mas antes disso, fala para Jesus, Jesus, pode contar comigo? Eu não sei quanto tempo eu e você temos de vida, mas diga, estou pronto, Senhor. Paulo diz, estou pronto a aprender. Em Timóteo, ele diz assim, o tempo da minha partida chegou. Depois ele diz assim, eu traga os livros. Ele queria aprender ainda, pronto para aprender. Pronto para avançar. Prontidão. Prontidão. Estou pronto. Eu me lembro quando eu cheguei em Londrina, eu fui criado aqui, mas saí quando eu voltei em 84. Eu entrei no escritório do reverendo Jonas Dias Martins. E eu fiz uma pergunta para ele já estava com mais de 80 anos ali, ele diz assim, eu perguntei, como está o senhor? Gente, ele levantou e disse assim, eu estou pronto. Como se estivesse começando hoje. Essa frase me arrebentou ali. Estou como se estivesse começando hoje. Que frase, né? Sabe o que significa isso? Prontidão. Por isso, quando a gente pensa em pastor, a gente ainda continua pensando no reverendo Jonas, que já partiu mais de 30 anos, ele continua influenciando a gente. Sabe por quê? Porque tem uma palavrinha chamada prontidão. Olhe para a igreja, como que nós pastores, é maravilhoso, gente, encontrar isso. As empresas estão precisando disso. Se não tem prontidão, não adianta ter currículo. Tem gente que está cheio de currículo. Eu sou coordenador de um curso de pós-graduação de RH. Eu tenho dito às pessoas, gente, o que você precisa procurar é prontidão nas pessoas. É igual um jogador de futebol, sabe tudo, está lá no jogo e não joga. Por quê? Não tem prontidão. Ele desaprendeu? Não, perdeu a prontidão. É melhor um que não joga tanto bem e tem prontidão do que um que é super craque e não tem prontidão. Não importa quanto curso você tem prontidão.
Não importa qual inteligência você tem prontidão? Prontidão. Estou pronto. Jesus disse: quem toma a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Prontidão. Tá aí 3 características, eu gostaria que elas ficassem na marca da sua vida como igreja e você dissesse: Senhor, muda a minha vida em termos de prontidão do teu reino. Eu gostaria que esses que trabalharam a última hora tivesse... todos nós somos trabalhadores da última hora. Você já notou que às 5 da tarde todos estavam lá? Então você está, não importa o horário que você está, às 5 da tarde é o horário que nós estamos agora. E falta só 1 hora. Sabe o que eu queria dizer? Bom, nós precisamos de maior gratidão, maior alegria e maior prontidão, porque esta é uma hora especial de Deus para a vida da igreja. O mundo está cansado, o mundo não tem nenhuma solução a não ser Cristo, a não ser Deus. Gente, nosso mundo está numa crise sem precedentes na história humana. O ser humano está se tornando uma criatura em extinção. A única esperança que eu e você temos é o reino de Deus. O reino de Deus é. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é o que está vindo. A igreja tem que orar: venha o teu reino. Guia este país pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, dá-nos uma igreja viva, atual, uma igreja viva, cheia de Deus, cheia do Espírito, cheia da palavra. Uma igreja que avance em Deus, com testemunho vital, com gratidão, com alegria e com prontidão. Amém? Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito trabalhe nossa mente, nossa vida, nosso coração, nossa história, e esta igreja cresça em Ti. E pessoas que estão conosco aqui hoje possam abrir seu coração ao Espírito Santo diante do Rei do Reino e dizer: sim, Senhor, conte comigo, eu me entrego a Ti. Muda a minha vida em termos de família, para que tenha maior gratidão, gratitude, uma alegria crescente e uma prontidão para servir o Senhor. Nós oramos pedindo, crendo e recebendo. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Pai, derrama sobre esta igreja o teu Espírito neste novo ano de sua história, e que ela vá até a última estação do reino da volta de Cristo. Traga para cá homens e mulheres com prontidão, com alegria e com gratidão e com prontidão. Abençoe seu conselho, seus pastores, suas lideranças, para o teu louvor, glória e honra. Quem crê e recebe diz amém. Amém e amém.